Você pode receber o Mário também com carinho? Bom dia, família. Vamos falar um pouco de Jesus, né? E o nosso coração ele queima quando falamos do nosso Senhor Jesus. Queima porque isso está dentro de nós. E eu gostaria hoje de compartilhar uma pequena reflexão sobre esse nome que tem poder. E esse nome que tem transformado vidas, não só aqui no nosso país, como também em todo o mundo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, capítulo 14. No Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Eu gostaria que você colocasse, vamos fazer algo diferente hoje, que o Espírito Santo está falando aqui ao meu espírito. Coloca as suas mãos na sua Bíblia, em cima dessa palavra. Se você está com o smartphone, coloca as suas mãos no smartphone e nós vamos fazer uma oração em cima da palavra do nosso Deus. Senhor, eu estou aqui com uma missão, Pai. Durante toda a semana, o Senhor falou ao meu espírito. Pai, eu recebi aquilo que o Senhor, Pai, tinha para me falar durante a semana. Chegou a hora, Senhor, de transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu espírito. Vivemos em dias, Pai, difíceis, mas sabemos, Pai, que o Senhor está conosco. Mesmo em meio a isso tudo que estamos vivenciando, mesmo em meio a isso tudo que nós temos visto, Senhor, o Senhor está conosco porque é uma promessa sua. Essa promessa não vem de homens, essa promessa vem do Senhor. Por isso, Pai, mesmo em meio, Senhor, a esse desespero, mesmo em meio, Pai, Senhor, essa calamidade, podemos dizer assim, essa pandemia, o nosso coração, Pai, está em Ti. A nossa confiança está em Ti. A nossa fé está no Senhor, na Tua palavra que é fiel, nessa palavra que é o nosso sustento. Senhor, continue sustentando a nossa vida, Pai, através da Tua palavra. É a Tua palavra, a igreja precisa da Tua palavra, porque o Senhor é a palavra. E que não falte, Senhor, em nossas vidas, no dia a dia, até que o Senhor venha, ou até que o Senhor nos chame, Pai, que não falte na nossa vida a Tua palavra. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Capítulo 14, versículo 1, ele diz assim, palavras do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Palavras do Senhor Jesus. Eu sou o caminho. Jesus, ele é o caminho, ele se tornou o caminho através da sua morte na cruz. Isso foi possível porque ele se entregou por nós na cruz. Então ele passou a ser o caminho, não os caminhos. O interessante é que nos dias atuais, você falar para as pessoas lá fora que Jesus é o único, que ele é o único caminho, isso é um absurdo. Porque se no mundo estão pregando, estão propagando, estão falando as seguintes palavras: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus.
eu não vou à igreja, eu não tenho tanta intimidade com ele, eu tenho a minha religião, mas eu creio, eles falam, que todos os caminhos levam a Deus. Igreja, como igreja do Senhor Jesus, nos últimos dias a qual nós já estamos vivendo, não pensa você que a vinda do Senhor Jesus está longe, que tudo se passa de histórias, de conversas. Nós sentimos no Espírito, discernimos isso no Espírito. Jesus está voltando de fato. Não tem outra história, não tem como você ignorar isso. Não tem como ignorar. Então, ele é o único caminho. E a igreja que conhece esse caminho, é nosso dever apontar para as pessoas esse caminho que é Cristo. Nós temos que apontar. A ocasião é propícia para isso. As pessoas estão desesperadas, procurando o caminho. Chegou a hora, você como igreja, assumir esse papel de falar, eu sei o caminho. Eu conheço o caminho. Eu conheço o caminho. E o caminho é Cristo. O caminho é Cristo. Não há outro caminho. Não tem mais como a gente fazer aquela média para as pessoas e enganando, porque não deixa de ser um engano. Quando não se fala a verdade, é um engano. Ou você fala a verdade, ou você não fala a verdade. Mas não falando a verdade, você vai estar mentindo, enganando. E Jesus disse com propriedade, eu sou o caminho, porque eu vou até a cruz. Eu vou inaugurar esse caminho. Eu vou inaugurar esse caminho. Eu vou inaugurar esse caminho. E foi o que ele fez. Quem morreu por nós na cruz? João. Quem morreu por nós na cruz? Pedro. Foi isso, igreja? Não. Jesus. Foi ele que pegou todos os nossos pecados. Foi ele que pegou todo o peso da nossa vida e levou, carregou. Foi ele que se colocou à disposição do nosso Deus e deu a vida por nós. Mas há pessoas que, pelo fato de não conhecerem ainda a verdade, têm ido por outros caminhos. Igreja, e nos últimos dias, a intenção de Satanás é enganar também até aqueles que já estão nesse caminho, a se desviar desse caminho, que é Cristo. Não se desvie desse caminho por nenhuma decepção. Não se desvie desse caminho por nenhum trauma que você possa estar enfrentando na sua vida. Pode passar o que for. Eu posso passar o que for. Você pode passar o que for. Cristo, nós não deixamos mais. De Cristo não nos desviamos mais. Porque só Ele é o caminho. Só Ele é o caminho. Se estão te apontando outro caminho, é um engano. Se estão apontando outra direção, não vai. Não vá, por favor, melhor dizendo. Porque só Jesus é o caminho. E ele disse, eu sou o caminho. E depois ele fala, e a verdade. Igreja, ele é não só o caminho, como a verdade. Por que ele é verdade? Jesus é verdade porque ele é a revelação do Deus Pai. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus Pai. Por isso ele é verdade, por isso ele aponta, eu sou a verdade. Eu sou a revelação do Deus Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se ele é verdade, se ele é o caminho e a verdade, eu tenho que me apegar cada vez mais a essa verdade. Eu tenho que vivenciar mais, cada dia mais essa verdade.
Eu tenho que me apegar nesses dias atuais mais ainda essa verdade. E nada vai me separar dela. Isso que você está vendo aí fora, eu estava conversando com a Ana, falei, Ana, a igreja não tem ideia do que realmente iremos passar no princípio das dores. Quando Jesus começar a retornar para o lugar que um dia ele esteve. Se você ver Mateus 24, é o que eu vou ler, pastor, não combinei nada com o pastor Marcos. Interessante que ele estava, pastor falando aqui, e o Espírito Santo já tinha me revelado sobre esse acontecimento, mas eu quero alertar você em Mateus 24 de algo que você deve tomar muito cuidado. Mas daqui a pouco nós vamos ler Mateus 24. Mas eu quero que você entenda que há uma necessidade nesses dias atuais de você estar mais conectado com Deus, de você buscar mais essa intimidade com Deus. Nesses dias atuais, há essa necessidade de você se encher cada vez mais dEle. Há uma necessidade de você ter mais contato com Ele. Porque o que acontece hoje é que muitas pessoas têm deixado de ouvir a Deus, acreditando em tudo que o homem tem falado. Pessoas se desviando hoje com esse boom da internet. O que nós falamos aqui, às vezes não tem tanto peso. Porque as pessoas pensam da seguinte forma: eu posso, não que você não deva ouvir outros pregadores, eu ouço muitos pregadores, mas eu consigo discernir quem é sério e quem não é sério. Quem é enviado pelo Pai. Pastor, o senhor julga? Não. Mas o Espírito Santo não deixa a gente ser enganado. O Espírito Santo que habita dentro de mim não me deixa ser enganado. Ele me revela. Ele me revela. Você quer ver uma coisa? Eu tenho que falar isso para a igreja. Você vê lá na internet, e às vezes eu gosto de ver comentários. Eu não vejo nem o vídeo em si. Eu gosto de ver comentários. Alguém aqui é viciado em ver comentários de alguma? Ah, eu gosto demais. Ah, eu gosto. Aí tinha uma pessoa, porque assim, né? Está aparecendo muita gente rápida demais. Muita gente doente, me perdoe. Muita gente que está precisando de ser curada e está ministrando cura. Muita gente que era para ser tratada e está cuidando de pessoas. Está cuidando de vidas. Mas cuidar de vidas é muito sério. Ser pastor, assumir esse compromisso com Deus é algo muito sério. Que eu posso te levar tanto ao Pai, como também através do engano, ao inferno. Quando você na sua profissão, não estou falando que isso é uma profissão, isso é um chamado. Mas na sua profissão, quando você erra, você ainda se corrige. Você vai lá, opa, coloquei aqui alguma coisa errada, e apertei aqui o botão errado, e você vai lá e, opa, deixa eu fazer o certo. Mas aqui, ó, são palavras. E palavras, quando sai, ela pode tanto abençoar, como também amaldiçoar. Então eu vi uma pessoa pregando, e ele chamou a pessoa na frente, e falou tudo da vida da pessoa, tal, e falou o CPF dela. Que hoje em dia tem tanta gente acertando o CPF, mas só que Jesus sabe o seu CPF, sua identidade, Ele sabe tudo de você. Por que você vai buscar em lugares que estão aí descobrindo o CPF? Aí eu fui no comentário. Meu Deus, se esse homem pisar aqui nessa cidade, eu entrego minha vida para Jesus.
Meu Deus, esse homem pode me levar a Deus. E outros comentários que não cabe aqui ficar falando. Igreja, aí eu quero chegar nesse ponto. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Desde quando eu cheguei aqui neste lugar, desde quando eu coloquei meus pés aqui pela primeira vez, eu tenho ouvido a verdade aqui neste lugar. Eu não vejo ninguém subir aqui nessa plataforma e apontar para si mesmo, a não ser para Cristo. Todos apontam para Cristo, porque é Ele que tem que ser honrado, é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que receber toda a honra, é Ele que tem que receber toda a glória. É Ele, não somos nós. Não somos nós, pastores. Por isso, por esse motivo, entendemos que através do nome de Jesus, você como igreja, você pode curar enfermos. Você como igreja, em Cristo, você pode expulsar demônios. Em Cristo. Mas isso não é tudo, igreja. Isso não é tudo. O expulsar demônios não é tudo. O curar enfermos não é tudo. Mas a vida com Cristo, nesse caminho que não podemos mais nos desviar, isso sim é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Tudo, tudo que precisamos, tudo que necessitamos. Ele é tudo. Em Mateus capítulo 24, ele fala do princípio das dores. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Mateus capítulo 24. E eu vou te mostrar o que tem acontecido aí fora, estejam atentos. Como igreja do Senhor Jesus, estejam atentos, porque só Jesus é a verdade. Só Jesus é a verdade e a vida. No capítulo 24 de Mateus, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: dizendo quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. E o que diz aí? Enganarão a muitos. Aí depois ele fala, lá no versículo 7, que ia se levantar nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, e isso seria o princípio das dores. Mas o interessante, que nós só nos atentamos, a igreja atual, ela só se atenta para o sinal do terremoto, da peste, das guerras. E o engano, igreja? E o engano? Que Jesus fez questão de falar que seria o primeiro. E o engano? No capítulo 24 mesmo, no versículo 24, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Oh, meu Deus! Então, por gentileza, olha para mim, igreja. Pode vir, Zé.
Não se iluda com sinais. Não se iluda, não se iludam com sinais, com milagres. Não se apegue a isso. Se apegue à palavra. Sabe o que nós temos visto hoje? Exatamente isso aqui. O que é um engano? Pastor, o que é um engano? O engano é exatamente isso. Uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Há quem diga que não existe meia-verdade. Sim, existe. Sabe por que existe? Porque se fosse mentira, ninguém acreditaria. Então ela tem que vir mesclada, misturada com a verdade. Eu tenho aqui o suco de uva que representa a verdade. E eu tenho aqui esse recipiente com água que representa a mentira. Isso aqui você não aceita, porque é mentira. Aqui está 100% a mentira. É mentira, você está vendo. É nítido. Eu estou vendo a mentira. Mas quando eu pego um pouquinho, só um pouquinho da verdade, não toda a verdade, e faço isso aqui, ó. Aí, ó acomodando. É a verdade? 100%? Não. Mas as pessoas acreditam porque tem um pouquinho de verdade. Igreja, ficam atentos. Jesus está voltando. Ficam atentos. E deixa eu te falar uma coisa que é fato. A internet, o avanço dela, tanto é que nós estamos aqui agora transmitindo o nosso encontro. Que bênção isso. Uma bênção alcançar pessoas de outros países, outros estados. Teve pessoas que não puderam estar aqui hoje presente conosco, mas está lá está em casa, no trabalho, por causa da internet. É uma bênção. Mas para o outro lado também, você tem recebido várias informações. Tem se levantado várias vozes. Ovelha de Cristo, reconheçam a voz de Cristo. A ovelha de Cristo, quando Jesus fala, ela consegue compreender a voz dele. Ela consegue. Então a minha reflexão é essa. Eu não vim aqui falar muito nesta manhã. Eu vim aqui te alertar, através do Espírito Santo, que só Jesus é o caminho, que só Jesus é a verdade, que só Jesus é a vida. Somente Ele. Somente Ele. E nesse nome há poder. Quando você passar pelo perigo, quando você estiver passando por dificuldade, chame por Ele. Chame por Ele. E Ele vai te atender. Eu tenho vivido experiências com Deus. Eu já vivi experiências com Deus que eu só compartilhei depois de ter acontecido o resultado, porque com o pastor Marco, com o pastor Luiz, que eu converso mais, depois do resultado ter acontecido. Porque eu entendo, igreja, eu tenho amigos aqui comigo, o pastor Marcos, eu tenho a Ivone, eu tenho o pastor Luiz, eu tenho a Érica, tenho vocês como amigo. Mas existem situações que nada eles podem fazer. Existem situações na minha vida que nada eles podem fazer. Mas aquele, o nosso Senhor Jesus, esse, quando eu apresento para Ele, Ele diz no meu espírito, tudo é possível ao que crê. Tudo, pode louvá-lo, exaltá-lo. Aleluia. Tudo é possível ao que crer. Então, igreja, nesse momento, eu gostaria de continuar
nesse ambiente que Deus transformou, que Deus fez, que existe nesse lugar, essa atmosfera que existe nesse lugar. Jesus está reinando aqui neste lugar, como sempre. Mas agora Ele está tirando a cegueira. Agora Ele está curando mentes cauterizadas. Você sabia que tem pessoas errando o caminho porque a mente está cauterizada? Não tem espaço mais para deixar a verdade entrar. Ela fez a sua verdade. Ela construiu uma verdade, uma muralha, que ela acha que isso é verdade. E Jesus quer mudar isso. Mas ela não está conseguindo permitir que nesta manhã Jesus cure, que Ele venha curar, que Ele venha destruir fortalezas. Meu Deus, quando a Bíblia fala de fortalezas, quando o apóstolo Paulo fala, melhor dizendo, de fortalezas que foram construídas, a gente imagina o físico, mas não é. São pensamentos que foram construídos na mente. Fortalezas que foram construídas na mente, que está impedindo da verdade penetrar. Não se deixem ser enganados, igreja. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a verdade. Uma coisa eu falo para você. Eu não preciso andar de um lado para o outro. Eu não preciso. Eu não preciso correr de um lado para o outro em busca de Jesus, se eu já tenho Ele dentro de mim. E uma outra coisa para finalizar. Quantas vezes na semana você tem consultado esse manual? Deixa eu te falar mais algo que vai acontecer. Se viesse uma ordem hoje, um decreto hoje, que ninguém mais pudesse ter uma Bíblia em casa, no trabalho, na empresa, no carro. Ou seja, o decreto de recolher todas as Bíblias. Você ia viver de quê? Você lembraria de tudo que está escrito? Você tem toda a oportunidade de imprimir essas palavras dentro de você. Você tem liberdade de culto. Mas um dia, tem países aí fora que as pessoas não podem sequer consultar esse livro. E você tem ido na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, e de repente você só lê quando você está dentro da igreja. Você é nova criatura, mas a nova criatura precisa alimentar o espírito. A nova criatura precisa alimentar o seu espírito. A nova criatura precisa todos os dias. Vamos viver a verdade. Fique de pé, igreja. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no coração, igreja. Deixa Jesus fazer o que Ele, através do seu santo nome, já tinha planejado, já tinha em nome de Jesus, Pai, eu sei que só o Senhor é o caminho, a verdade
e a vida, e que não há outro além de Ti. Eu peço, Senhor, nesses dias a qual nós estamos vivendo, que isso seja sempre, meu Pai, no coração, no espírito dos nossos irmãos, essa verdade, Pai, essa verdade, que não há outro caminho, que possamos ir, Senhor, que Tu és o único caminho, que Tu és a revelação do Pai, Tu és o Pai revelado, aleluia, que Tu és a vida, não a morte, a vida. Por isso a igreja não pode temer a morte, porque Tu és a vida, porque, Senhor, ainda que morramos, Pai, como o Senhor prometeu, ressuscitaremos, porque essa foi a promessa, aleluia. Então, em nome de Jesus, Pai, desfaz agora fortalezas, destrói fortalezas, Senhor. Se tem alguém aqui, meu Pai, nesta manhã, que permitiu, Senhor, do engano de fortalezas serem, Senhor, construídas na mente, destrói, Senhor, em nome de Jesus, destrói, Senhor, tira toda cegueira, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Eu gostaria que você declarasse isso conosco, nesse louvor. Cante conosco. Há poder nesse nome, igreja. Há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome. Eu gostaria que você declarasse isso. Há poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de... Cante, igreja, declare isso. Há poder no nome de... Há poder no nome de... Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, aleluia. Um alto preço Ele pagou. Um alto preço Ele pagou por nós. Um alto preço Ele pagou pela igreja. Aleluia. Um alto preço, igreja. Foi Ele que pagou. Foi Jesus, o Pai revelado, que pagou esse preço. Alto preço Tu pagou, Jesus. Alto preço Tu pagou, Pai. Alto preço Ele pagou. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Levante as mãos em direção aos céus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de
vai surgindo nesse momento. Um exército se levanta nessa igreja para levar a verdade. Um exército se levanta nessa igreja para propagar a verdade. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surge. Um exército surge. Um exército surge. Da cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Aleluia. Igreja, deixa eu finalizar. Eu não sei se você consegue ver com os olhos da fé Jesus quebrando cadeias, Jesus destruindo muralhas, Jesus destruindo fortalezas desse lugar. Eu não sei se você consegue ver isso. Jesus destruindo aquilo que até então estava te levando ao cativo, uma vez você que já está livre. Você está livre. Você já é livre em Cristo. Isso é verdade, não é uma mentira. Mas Satanás quer que você creia que isso não é uma verdade, que você não está livre. Agora uma coisa eu te falo: precisamos tomar atitude de quem está livre. Precisamos tomar atitude de quem está livre. Não adianta eu declarar que sou livre, continuando a viver as atitudes, tomando as atitudes, melhor dizendo, de quem ainda está escravizado. Você é livre. Livre. Jesus está dentro de você. E se Ele voltar nessa noite, você vai estar com Ele. Mas entenda, igreja, em nome de Jesus, nessa manhã, você sai daqui com essa certeza, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes for necessário você vai ouvir isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe para quê? Para você não esquecer disso. Se for preciso o pastor Marcos subir aqui, na semana que vem, um outro ministro subir aqui para falar a mesma palavra, o mesmo versículo, ele vai falar, só para lembrar você não pode esquecer isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Espalha isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe rica e abundantemente.